desses relatórios, que é o que eu mais gosto, porque ele é muito assim detalhado e muito abrangente, né? Ele engloba 180 países no relatório, é o relatório feito pela ONU, né? Então, a ONU tem lá o departamento econômico dela, que faz essa análise super aprofundada e, enfim, e é um relatório que vale a pena as pessoas lerem. Ele tem, enfim, ele só tem em inglês, seria legal, né, se ele tivesse tradução em vários idiomas, assim, para as pessoas poderem acompanhar, mas é um relatório que ele só tem em inglês, mas é muito bem feito. E a ONU fez agora, lançou o relatório no dia 13 de janeiro, então o mais recente de todos, e fez uma estimativa do que é esperado de crescimento para esses 180 países. E aí, pasmem, dos 180 países que são analisados pela ONU, a gente pode dizer assim, dos 180 países do mundo, porque o mundo tem basicamente... Você sabe que existem uma contagem diferente do número de países que o mundo tem, né? Alguns países são reconhecidos como países por algumas instituições e não são por outras, mas o mundo tem em torno de 200 países ali. Se você imaginar que esse relatório é o relatório que mais, né, engloba um percentual de países dos países que existem no mundo, você vai ver que dos 180 países, tá, o Brasil tem o crescimento número 178. Ele só é um crescimento maior do que Guiné Equatorial, que é um país com 1.400.000 habitantes. Só para as pessoas terem referência, 1.400.000 habitantes é a população de Belém do Pará, por exemplo, de uma cidade que não está entre as 10 maiores capitais do Brasil, né? Então a gente está falando, ou está por ali, é a 10ª por ali, eu não sei exatamente qual número, mas 1.400.000 pessoas é a população de uma cidade no Brasil, né? Então, o Guiné Equatorial tem um crescimento pior do que o do Brasil, e o outro é Mianmar. Mas aí um detalhe, Gisele, e um detalhe, Daiane. Mianmar, ele tem um Ezinho, né, ali do lado do nome, porque quer dizer o seguinte, que ali é considerado o ano fiscal. O ano fiscal é do meio do ano até o meio do outro ano. Então, não compara o mesmo período. Quando você compara o período de 2022, né, esperado para o período de 2022, o Brasil tem o penúltimo entre 180 países, tem a penúltima expectativa de taxa de crescimento. Só melhor do que Guiné Equatorial. Isso é histórico, nunca aconteceu isso na história do país. Então é importante a gente dizer isso para as pessoas. Isso é o relatório da ONU, com estudo de todos os países, um relatório absolutamente analítico, onde você tem mais dados do que em qualquer outro. Tem gente que fala, não, porque opinião, todo mundo tem. Isso não é isso, aí são os dados. Então as pessoas que acham, pega lá e lê o relatório. Muitas pessoas falam muito desses relatórios também, porque é o seguinte, ninguém tem paciência, né? Cada relatório desse tem 250, 300 páginas, em inglês, etc., então, exige um certo trabalho, né? Esses bolsonaristas não sei se estão tão dispostos a ler esses relatórios do Banco Mundial, OCDE e etc. E aí tem um dado que piora essa história que a gente acabou de contar, Gisele e Daiane. Aí a gente vai para o relatório do Banco Central, emitido pelo governo, né? Ou seja, você pega o Banco Central, né, e pega o relatório de inflação trimestral que ele emitiu em dezembro, você vai ver que a projeção de crescimento do PIB dele era de 2,1% e ele rebaixou, né, para 1% a previsão de crescimento do PIB dele. Só que quando você abre a previsão de crescimento do PIB dele para 2022, aumentou a previsão de crescimento do setor agropecuário e indústria, que era um crescimento de mais ou menos 1,3%, passou a ser um decréscimo. Então, o Banco Central já prevê que vai ter um encolhimento do setor de indústria e de serviços no Brasil. Ou seja, é pior do que parece, porque qualitativamente a gente vai ter crescimento vindo só dos latifúndios, que produzem coisa para exportar, que não arrecadam os impostos nessa exportação, que são isentos de pagamento de impostos nessa exportação, que desmatam, que grilam, que poluem, né? E que não empregam muito pouco, né? Então, assim, o crescimento do Brasil para o ano que vem é historicamente muito ruim e qualitativamente vergonhoso.